Então, não é como se realmente houvesse um Desculpa, repete planejamento o que que é você tipo falou, assim, ó, vai, pra ver se eu tá, entendi. Eu quero ver se eu a entendi gente precisa resolver esse problema e tentar emparelhar um pouco a situação entre brancos e negros. Então vamos criar as cotas, mas assim, com uma estimativa de que elas sirvam por agora para dar uma equilibrada e depois terminem. Certo. Qual que é realmente o plano para que termine? Sabe, tipo, isso não existe. Uma vez que o assistencialismo ele é implementado, ele vira definitivo, porque, tipo, primeiro que ninguém vai ter coragem de peitar lá e falar, tipo, ô galera, deu, acabou o tempo, agora acabou as cotas, porque sabe que isso vai ser um suicídio eleitoral. Assim, tipo, a gente pode até pegar como exemplo mais recente o Corona Voucher lá, sei lá, o auxílio emergencial, essas coisas, que já estão começando a discutir sobre isso precisar ser permanente, enfim, virar um programa com uma longevidade maior. Tu colocou um negócio que era para ser temporário, e isso de certa forma te impulsionou politicamente, aquilo acaba virando mais uma moleta de político para, tipo, através dessas esmolas e dessa campanha assistencialista se manter no poder, do que necessariamente ter como objetivo melhorar a situação dessas pessoas. Porque não tem realmente um planejamento para que o cenário mude, para que o país melhore, para que a situação econômica do país melhore ao ponto em que os mais pobres vão passar menos necessidade, chegar mais perto dos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, a pobreza tem pobreza, mas enfim, via de regra, os pobres nos Estados Unidos vivem melhor do que os brasileiros aqui. Então, É, talvez haja controvérsia, mas acho que tu pegou a linha de raciocínio. Então, tipo, a peguei, gente acho que eu peguei. coloca esse assistencialismo estatal, só que não cria realmente uma alternativa para resolver o problema. Dificilmente isso é feito para resolver um problema. É mais de forma política para manter as pessoas naquela situação, inclusive, para manter dependendo do Estado, para manter Eu entendo precisando daquilo para que perfeitamente a sua aquilo continue visão. gerando votos. Essa é uma crítica, sabe? Beleza, deixa eu ver como é que a minha visão do mundo, como é que eu vejo isso aí. Eu reconheço perfeitamente essa visão. Eu já pensei bastante assim. De fato, né, o ponto do Wagner, para sintetizar aqui, é que as medidas são feitas como um band-aid, sem um ponto final, assim, não, quando chegar nesse ponto a gente resolveu o problema, né? E aí os políticos ficam constantemente mantendo aquela situação para que aquilo angarie votos e os perpetue no poder. É basicamente esse o seu argumento, não é isso? Entendi bem? Exatamente, isso. Beleza. Isso é muito importante a propósito. Vê se você entendeu o ponto do cara, pra então ir lá rebater, em vez de ficar rebatendo espantalho e falando coisa que o cara não falou. Então eu acho que eu entendi bem o seu Realmente. ponto. Eu entendi bastante o seu ponto. Isso é muito necessário, cara. E é uma coisa que é muito rara, especialmente no Twitter. Ninguém faz isso. Ninguém fala, peraí, Wagner, você quer O dizer isso Twitter é aqui? feito pra dar Isso aqui. merda, né, também. Convenhamos que no Ele é Twitter, terrível. É poucos terrível, é caracteres é terrível. pra todo mundo não se entender mesmo. Exatamente. Por isso que uma conversa aqui eu tenho uma ideia muito melhor de você aqui agora do que eu teria acompanhando seu Twitter, por exemplo. Ah, 100%. Até Eu porque vou te falar, o Easy Nobre no YouTube, já devem ter te falado isso pra caramba, mas o todo mundo Easy do fala isso, Twitter e o do todo mundo fala YouTube, eu isso. sei lá, da vida real, são pessoas diferentes, praticamente. Todo mundo fala isso, cara. Eu tenho certeza que tem gente que me odeia, que me acha. Cara, você sabia que tem gente que me acha liberal? Que me acha. Pensa que eu votei no Bolsonaro, que eu votei no MBL. Cara, Pra mim. eu gostava de ti lá atrás por causa dos jogos, das nerdices, da HQs. Aí eu comecei a acompanhar tuas opiniões, simpatizei. Aí eu comecei a te acompanhar no Twitter e fui desgostando cada vez mais. Normal. Cara, eu vou te falar na seriedade, eu não gosto de mim mesmo no Twitter. Eu não gosto de ninguém no Twitter. Tem amigo meu, brother meu, que eu vejo no Twitter e fico, mano, por que você falou isso? Olha que coisa idiota você falou. Tem brother que eu conheço. Cara, tem amigos Tem meus. coisas que tu fez no Twitter que eu reprovo veementemente, de treta que tu comprou. Eu mesmo reprovo. Tem coisa que eu mesmo reprovo. A gente talvez discorde em quais, mas eu concordo com você. Sim. O Twitter ele extrai o pior de todos nós, e eu sempre falo isso, todos nós. Eu sempre me incluo toda vez que eu falo dessa Não, natureza do Twitter. eu também sou uma pessoa muito pior no Twitter, com certeza. Porque a gente, Todos, primeiro, cara, tu não passa a todos. intenção, tu tem poucos caracteres pra se expressar, É. ainda mais de pessoas como nós, que falam pra caramba, falar A em gente fala tão poucos emocionado às caracteres. vezes também, e aí não pensa muito bem no que tá aí expressando, é Isso, foda. isso. Mas voltando aqui ao ponto que você falou que é muito importante, é muito saliente. Você falou, né, que as medidas assistencialistas, elas perpetuam certos partidos no poder e não resolvem a situação, né? A visão, eu penso, a solução para isso, que eu vejo você como um cara mais liberal, é que o mercado, eventualmente, existem incentivos capitalistas para dar mais acesso às pessoas e, com o tempo, aquilo aconteceria naturalmente. É mais ou menos essa sua visão de mundo? Eu acho que é até verificável, né? Tipo, pessoas, um classe média hoje em dia, 2021, vive melhor do que um rei da Idade Média, provavelmente. Mas você acha que isso é só por causa do liberalismo? Porque Cara, muitos dos desenvolvimentos que a gente teve foram instigados por iniciativa estatal.
A tecnologia que a gente tem é toda o alicerce. Tudo bem que agora a gente tem as empresas privadas que chegaram agora com a tecnologia melhor estabelecida e nos dão computadores e videogame e celular, é claro, não posso tirar o mérito disso. Mas para a sociedade se organizar, ok, como é que a gente faz um computador? Não tinha como um carinha em 1800 fazer um negócio desse, entendeu? Precisou. Como é que a gente vai para a Lua? Hoje a gente tem SpaceX, a gente tem Blue Origin, a gente tem as empresas privadas que fazem isso. Mas não tinha como. O nível de organização necessário para esse tipo eu ia falar accomplishment. Esse tipo de conquista, infelizmente, é o Estado. É o Estado que incentiva esse tipo de coisa. A gente não teria um programa espacial sem o Estado, cara. Eu Infelizmente, acho que não, eu acho que o Estado, para organizar sociedades, ele obviamente foi muito importante. É difícil, assim, é puro, sei lá, não é futurologia porque a gente tá falando do passado, mas enfim, é pura especulação a gente falar que não, porque se nunca tivesse existido o Estado, a gente estaria muito melhor agora, porque simplesmente o eu mercado duvido teria feito tudo bastante muito disso. melhor. Eu duvido Desde lá, bastante disso. não dá pra falar isso. Eu acho que no ponto em que estamos, O Estado já não é mais tão especialmente no necessário, Brasil, basicamente. eu acho que o Estado mais atrapalha do que ajuda, num geral. Acho que várias soluções seriam melhores se o Estado não atrapalhasse tanto. Ok. Tem muita coisa que isso é verdade. Eu não queria, por exemplo, que o Estado criasse o próximo Nintendo Switch. Eu acho que é desnecessário. Eu não queria que o Estado escrevesse meus histórias em quadrinho. Desnecessário. Mas quando a gente fala de acessibilidade socioeconômica, infelizmente não existe incentivo capitalista para dar mais acesso às pessoas, porque isso geralmente custa dinheiro. Dar um monte de vaga para cadeirante custa dinheiro. Porque não tem tanto cadeirante assim como você falou. Então, se fosse deixar o mercado lidar com isso, é por isso que a lei foi necessária. O Estado, o mercado, não estava lidando com isso. Porque dar vaga para esses cadeirantes, como tem menos cadeirantes do que a maioria que anda sem necessidade de uma cadeira de rodas, por exemplo, é melhor deixar a maioria acessar, né? Por isso que o fascismo é descrito muitas vezes como essa impressão de que a maioria tem quase um direito moral de impor a sua vontade na minoria. E quando você faz isso, você basicamente está dizendo que pessoas que têm dificuldades de acessibilidade socioeconômica ou física mesmo, no caso de cadeirantes, que se fodam. E esse é o problema, né? É falta de empatia. O fascismo também fala que é tudo dentro do Estado, a favor do Estado, Não. pelo Estado, nada fora Não. do Estado, né? Não. Mussolini falou isso. Mussolini é É. uma forma de fascismo. Esse é o problema de liberais, Wagner. O liberal, ele ouviu isso e como concorda com a opinião de que o Estado é malvado, ele pensa, fascismo é Estado, então o fascismo... Não é bem assim, Wagner. Quem falou isso foi Não é só Mussolini. isso, mas o próprio fascismo, o símbolo do fascismo é o faccio, sei lá, italiano, que é aquele... monte de graveto junto ali. Então... A união faz a força, enfim. A união né, da maioria, exatamente. A união da É. maioria contra quem? Contra as minorias. Essa questão, isso é uma coisa importante de esclarecer aos meus amigos liberais, porque os meus amigos liberais, eles têm essa visão de que fascismo é só... fascismo é quando o Estado faz coisas, e não é assim. O fascismo é, na essência, a crença de que a minoria, ela tá incomodando a maioria, então a minoria que se foda. Fascismo é no âmago, é isso. Aí tem o fascismo socioeconômico, tem o fascismo mais voltado pra... Se a gente for entrar nessa discussão, cara, a gente abriu tantos parênteses nessa Mil conversa, eu parênteses, tava eu com medo sei. que a gente precisava... Não, vamos lutar os tópicos, porque... Mano, eu falei, a gente, que se deixar, vai conversar até amanhã. Claramente, isso aqui não... Não, então deixa eu responder o ponto cedo. que você falou, porque a gente tá entrando em mil parênteses. Eu vou responder o ponto específico que você falou, né? Voltando aqui pra restabelecer aqui a galera que tá ouvindo a gente, que vai ter gente ouvindo isso como podcast, obviamente, né? Então, voltando ao ponto central aqui do Wagner. O Wagner falou que na visão dele, a visão que eu tenho certeza que muitos de vocês, o Estado ele mais atrapalha que ajuda, o mercado agora tá numa posição de que ele pode oferecer soluções socioeconômicas que vão dar mais acessibilidade, em vez de, por exemplo, uma lei para cadeirante ter vaga no estacionamento, uma lei para cotas, né? Vários problemas com isso, da minha visão, é o seguinte. Primeiro que não há tanto estímulo capitalista de dar vagas para a minoria. Porque simplesmente a minoria não é quem gera o lucro, é a maioria. Então, o mercado vai sempre valorizar os interesses da maioria para maximização de lucro. É por isso que os interesses do mercado às vezes se assemelham aos interesses do fascismo, porque ambos estão tentando atender a maioria. E esse é o problema. Por isso que eles nunca, por design, não vão estar aptos para resolver problemas das minorias. Então, é verdade o que você falou, que a perpetuação de políticas assistencialistas permitem que um governo, como por exemplo o PT, fique no poder porque ele é o único que defende essas pautas. Isso é um problema da política brasileira especificamente, que parece que o povo só vê um partido, ou talvez só esteja esse partido que está realmente engajado em atender às necessidades de pessoas desprivilegiadas. Não só isso, mas um ponto importante só que eu quero que tu pegue é que o assistencialismo, geralmente, ele é uma porta de entrada, mas nunca uma porta de saída. Isso é um ponto que também acho...
Sabe o que é o problema, Wagner? É porque a necessidade de ajudar as pessoas desprivilegiadas, ela não tem um end goal, não tem um ponto em que, pronto, nós curamos tudo, nós salvamos todos os pobres, nós alimentamos todo mundo. Isso não existe. A civilização vai movendo, as gerações vão passando, e o que acontece é que o que você vê como muleta de político, eu vejo como uma estrutura necessária para que continuamente, a cada novo governo, a cada nova geração, exista a estrutura que vai dar ajuda às pessoas que precisam. Porque, Wagner, uma coisa eu te garanto: se você remove essas proteções estatais, o mercado volta às suas práticas anteriores. Eu te garanto que se eliminassem no Brasil atual, a minha visão é essa: se eliminassem, por exemplo, as proteções ao trabalhador, o mercado ia explorar o trabalhador. Se eliminassem essas cotas, a proporção de negros na faculdade ia cair novamente. Se Inclusive, a eliminassem CLT, CLT é inspirada na Carta de Lavoro do governo fascista também, né? Tá ligado? Pois é curioso isso, né? Mas enfim, é preocupante, é preocupante. Eu não tenho tanto estudo nessa conexão entre os dois, então não posso dar emitir nenhuma opinião. Vou ter que dar uma estudada e pesquisar e ver o que os estudiosos falam sobre isso. Eu não tenho opinião sobre essa conexão aí. É preocupante, qualquer coisa que associe essas coisas a fascismo é preocupante. Mas o problema é o seguinte, para simplificar meu ponto. Se a gente remove essas coisas que você interpreta como muleta de político, né, muleta do PT e tal, um Bolsa Família da vida, o mercado simplesmente volta às práticas antigas. A gente volta a ter gente morrendo de fome, a gente volta a ter gente sem vaga nas faculdades, a gente volta a pessoas sem espaço nos estacionamentos, a gente volta a tudo isso. Porque não dá dinheiro atender os pobres, atender os necessitados, os desprivilegiados, isso não dá dinheiro. Eu realmente eu não sei disso mesmo. Tem alguma coisa tipo Bolsa Família nos Estados Unidos? Ou no Canadá? Os Estados Unidos, durante o governo do FDR, eu não sou um especialista em história americana, mas eu sei um pouco das leituras que eu tenho. Então, eu posso estar errado em algumas coisas aqui, mas é basicamente o seguinte: durante o governo do FDR, né, que é o Franklin Delano Roosevelt, ele teve algo chamado o New Deal. Inclusive, deixa eu dar uma googleada rápida para não estar passando vergonha no ato aqui. New Deal. É o do FDR, tenho quase certeza. Vamos ver aqui. Isso mesmo, FDR New Deal. Era uma série de programas, de projetos públicos, de construir infraestrutura, de novas regulações de mercado e de dar assistência a pessoas desprivilegiadas. Depois da depressão, eles falam o seguinte: olha, se a gente não criar uma malha para proteger as pessoas, a próxima depressão vai ter milhões mortos. Então vamos investir na nossa infraestrutura, vamos dar emprego para as pessoas, vamos regular um pouco mais o mercado, vamos obrigar os caras a certos padrões mínimos de como eles podem tratar seus empregados. Então, esse New Deal foi basicamente o que permitiu os Estados Unidos a explodir como uma potência mundial. A gente fala do pós-guerra, a Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos explodiu, não foi só porque a guerra acabou, é porque o New Deal deu aquela... O New Deal foi logo antes. Então, o New Deal foi tipo a estrutura para os Estados Unidos explodir e o pós-Segunda Guerra foi o que garantiu que eles se tornassem a superpotência. Sem o New Deal, sem aquela... Que o New Deal foi visto como... Cara, o New Deal hoje, se você for ler, você vai pensar que é comunismo. E é nos Estados Unidos. E foi o que permitiu que os pobres e que o próprio país se levantasse. Porque, Wagner, quando os pobres estão se dando bem, o país, de forma geral, isso é um indicador de boa saúde econômica. Quando tem o Paulo Guedes falando, doméstica indo para Disney e tal, quando uma doméstica, uma pessoa que limpa a sua casa, isso está dando dinheiro suficiente para ela, ela pode ir para Disney, isso talvez seja ruim pro cara que paga a doméstica, você tem que pagar um pouquinho mais, beleza. Mas quando a doméstica ganha um pouco igual a você, sabe o que acontece? O filho de uma doméstica não precisa cometer crime. O filho de uma doméstica pode estudar inglês, pode estudar programação. O filho da doméstica tem acesso, ele não vai ser tão facilmente convencido à vida de crime se há acesso socioeconômico. E nos Estados Unidos, o que permitiu isso foi uma medida totalmente populista, totalmente voltada a ajudar os pobres. E aí, junto com a Segunda Guerra, todo o resto do mundo estava fudido. Quem é que se saiu como uma grande potência? Os Estados Unidos. E quem foi o outro? União Soviética. O que eles faziam também? Mais ou menos a mesma coisa. A ideia de que ajudar os pobres é uma muleta que perpetua um certo partido é uma visão bem brasileira, porque a gente viu isso acontecendo com o PT de certa forma. E o PT é uma figura histórica muito dividida, muito complicada, porque os caras ajudaram muita gente pobre, mas também roubaram muito dinheiro. Então, não dá pra defender o PT, porque não dá pra defender, simplesmente. Eu entendo a importância que esse partido teve para ajudar os desprivilegiados. E, ao mesmo tempo, eles destruíram a imagem de um partido que ia ajudar os pobres, porque agora ajudar o pobre na consciência brasileira é um código que, na verdade, você quer roubar. Você quer roubar.